Oi gente, meu nome é Jennifer, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas últimas leituras que eu fiz nesse mês de novembro, uma série maravilhosa que me acompanhou nesses últimos dias e que eu amei e vim recomendar para vocês. Então, eu finalmente li a série das Crônicas Lunares da Marissa Meyer. Essa série maravilhosa composta por 4 livros. Tem 2 contos, mas eu ainda não li eles, não sei se eu vou ler, mas eu li os 4 livros e vim compartilhar com vocês o que eu achei dessas leituras maravilhosas. Como vocês já podem perceber, eu amei, dei 5 estrelas para todos os livros e, enfim, vamos compartilhar um pouco sobre os livros. Começando por Cinder, que é o primeiro livro dessa série. Aqui a gente vai conhecer uma ciborgue chamada Cinder, que ela foi adotada ali por um cientista super conhecido na Terra, só que esse cientista infelizmente faleceu e a Cinder está morando com a guardiã dela, que era a esposa desse cientista, e as 2 irmãs postiças ali, e essa guardiã não gosta da Cinder de jeito nenhum. E aqui a Cinder, ela é mecânica, ela trabalha ali para ganhar dinheiro e tal, meio que se sustentar e ajudar a família de certa forma e viver a vida dela, já que ela tem um pouco, por ser ciborgue, né, ela enfrenta um pouco dos preconceitos ali na sociedade, porque ciborgues são pessoas que são humanos que sofreram alguma coisa na vida e foram transformados em máquinas por algum motivo e tudo mais, e existe um certo preconceito ali na sociedade com pessoas que são ciborgues. Aqui nesse mundo de fantasia, ele é dividido por eras, e aqui os nossos personagens estão na 4ª era. Pelo que eu entendi, aparentemente a 3ª era é como se fosse atualmente no nosso mundo atual, com carros e tudo mais, e a 4ª era é a era deles, que é onde tem muita tecnologia, tem robôs, tem ciborgues, aerodeslizadores e muitas coisas funcionando, muita tecnologia, e tem também os seres lunares, que são como se fossem extraterrestres. São pessoas lunares, né, os lunares moram na Lua, e eles têm de alguma forma poderes de energia, que eles conseguem manipular as pessoas, fazer com que as pessoas enxerguem coisas que elas não estão enxergando. Elas conseguem manipular as pessoas através desses poderes. Então existem vários tipos de lunares, tem aqueles lunares que têm poderes, tem uns que tem assim classes, né? Tem gente que tem mais poderes, tem gente que tem menos poderes. Também tem as pessoas que controlam esses lunares, é como se fosse ali o exército da rainha, que é a pessoa mais poderosa ali desses lunares. Eu esqueci o nome deles agora, me fugiu da mente, mas eles controlam esses também por meio da energia. E tem a rainha Levana, que é a principal ali, a rainha lunar, que ela domina ali a população e ela também quer dominar a Terra, que é a nossa grande vilã aqui. E um outro grupo de lunares importantes são os cascudos. Os cascudos são lunares que não têm poderes e eles não são manipulados, eles são imunes a essa manipulação aí de poderes dos lunares. Então, com isso, a rainha Levana, como ela quer controlar todo mundo, ela manda matar os cascudos desde criança, assim. Quando nasce um cascudo, ela manda matar porque ela não quer que exista esse tipo de espécie entre os povos dela ali, porque ela quer manipular e controlar todo mundo. Então, nesse primeiro momento, é meio complexo para entender um pouco a fantasia, mas é muito rico a história, como a autora foi criando tudo. Nesse primeiro livro a gente vai focar principalmente na história da Cinder, que é, como eu falei, uma mecânica que está ali trabalhando e tal, e ela acaba encontrando um belo dia o príncipe, que ela mora ali nas nações orientais, e existe um imperador e existe o príncipe, né, que é filho desse imperador, e esse príncipe ele vai até a Cinder para poder pedir com que ela ajude a consertar o androide dele. Ele é um androide super importante para ele tá precisando de algumas coisas muito importantes que só esse androide tem, e ele precisa com que ela conserte isso. Então aos poucos vai rolando o clima, eles vão se reencontrando e tudo mais. E como eu falei, também na Terra está o pai
pai dela não, né? O cara que adotou, esse cientista que adotou a Cinder, ele morreu de letumose, que é uma doença que que invadiu ali a população da Terra, está dizimando várias pessoas e ninguém tem a cura para essa doença atualmente. Ninguém sabe como curar essas pessoas doentes, então várias pessoas estão morrendo e existem vários cientistas no mundo inteiro tentando achar essa cura. E no meio de tudo isso também a gente tem as questões políticas acontecendo ali, porque, como eu falei, a nossa rainha Levana, que é a rainha lunar, ela quer muito dominar não só os povos lunares ali da Lua, como também a Terra. Então ela insiste muito para o imperador de ter uma aliança com a Terra através de um casamento. Ela quer casar com o príncipe para ter uma aliança ali de Luna com a Terra. Então a gente vai acompanhar isso também nesse primeiro livro, todos esses andamentos de envolvimentos de política, tentando entender a fantasia, esse relacionamento surgindo entre a Cinder e o príncipe, que é como se fosse um relacionamento proibido. Enfim, é muito, muito legal esse livro. Eu me envolvi bastante e, como vocês podem perceber, é inspirado na Cinderela, né? Então, enfim, é maravilhoso essa história e quando você termina, você não consegue parar, você tem que continuar lendo os outros livros e foi isso que eu fiz. No segundo livro, a gente vai acompanhar, que se chama Scarlett, uma personagem de cabelo ruivo que mora ali numa fazenda com a avó dela, e quando a gente começa a ler o livro, a história, a gente já percebe ali logo de cara que a avó dela sumiu. A Scarlett não sabe onde a avó foi parar, o que aconteceu com a avó, ela tá desesperada atrás dela, não sabe nada, até que ela descobre que a avó foi sequestrada por criminosos bem perigosos, porque a avó aparentemente está escondendo alguma coisa ali que ela não sabe o que é, ela só quer mesmo encontrar a avó dela. E no meio de tudo isso, de toda essa confusão, ela conhece um cara super misterioso, recém-chegado ali, um lutador, que se denomina como Lobo. Então daí já dá pra saber de onde vem essa inspiração da história, né? Chapeuzinho Vermelho, Lobo. Então, esse também é um livro maravilhoso, super envolvente, porque a gente vai acompanhar esses personagens tentando encontrar a avó dela, a Scarlett, e em paralelo a isso, a gente tem a Cinder, porque a gente continua acompanhando esses personagens nesse segundo livro também, em paralelo ali, intercalando. Então sempre tem, os capítulos são intercalados pela narrativa de vários personagens, então por isso que é tão envolvente e viciante. A Cinder, ela tá exatamente onde termina o primeiro livro, tentando resolver aquilo que já ficou no primeiro livro, no final ali, né, tentando resolver tudo que eu não posso contar pra vocês, mas nesse segundo livro também, ali junto com a Cinder, já aparece um outro personagem que também vai ser super importante lá pra frente e que eu não esperava. Enfim, nesse segundo também já tem um pouco mais de ação comparado com o primeiro. O primeiro não tem tanto ação, porque é mais uma introdução da história mesmo, de fantasia, a explicação pra gente, a introdução desses lunares, a introdução da história de fantasia, do que foi criado, o mundo criado aqui. E no segundo tem um pouco mais e tem um pouquinho de ação lá no final e tal. A gente começa a entender um pouco mais do que tá acontecendo com esses personagens e tudo mais. Então eu gostei bastante também desse livro e também de 5 estrelas. O terceiro livro, que é Cress, já, assim, sou muito, muito, muito suspeita para falar desse livro, porque eu gosto muito, sou muito fã de Enroladas, adaptação, filme que fizeram da Disney. E esse esse livro tem muito a vibe do filme, que é ali de Enrolados e tudo mais, porque aqui a gente vai acompanhar a Cress. A Cress, ela é uma cascuda, uma lunar cascuda que está presa num satélite bem próximo ali da Terra, porque ela é prisioneira de do braço direito ali da rainha Levana, de uma das mulheres bem poderosas e tudo mais, assim, do exército. Ela prendeu ela lá, a Cress, para poder ajudar ela com hackeamento de coisas, porque a Cress, ela é muito inteligente, ela consegue
hackear coisas muito facilmente, ela é muito boa com tecnologia, então ela é ali como se ela fosse uma espiã. A Cress, ela já aparece pra gente lá no primeiro livro, bem rapidamente, no segundo também, mas aí vem o terceiro livro dela, que é completamente dela. E é muito legal como a autora conseguiu encaixar as peças de cada livro, assim, fazer com que cada personagem se encontrasse com outro personagem, assim. Foi muito bem escrito, assim, pelo menos pra mim, eu gostei bastante como tudo se encaixou perfeitamente nesse terceiro livro. E a impressão que eu tive é que nesse terceiro livro tem um pouco mais de romance do que os outros. Não sei, eu tive essa sensação e foi o livro que eu mais demorei para ler, que mais ficou comigo, não porque ele era ruim, mas porque, como eu falei, já nas primeiras páginas eu já favoritei ele, já gostei, já amei muito, porque, né, sou meio suspeita para falar, então eu não queria que ele terminasse, eu não queria que a história terminasse, porque os personagens ali, tudo muito envolvente, e a gente, enfim, gostei bastante também desse terceiro livro, que para mim foi meu favorito, com certeza. E por fim, a última história, que é a história de Winter, que é uma outra personagem que aqui é a sobrinha da nossa rainha Levana, né? A nossa grande inimiga aqui dessa história, a grande vilã. Então ela tem uma sobrinha, que é uma lunar, que está lá em Luna, que é a Winter. E nesse quarto livro a gente vai acompanhar um pouquinho da história dela, um pouco das questões que ela enfrenta ali por ser sobrinha da rainha e meio que por ser considerada por todos os lunares como a mulher mais linda da cidade, e a rainha meio que tem aquela invejinha ali dela por ela ser muito bonita, as pessoas idolatrarem ela mesmo ela não fazendo muito esforço para isso, então a rainha tem aquele certo ciúmes ali, aquela inveja, e ela não pode fazer nada porque ela prometeu para o ex-marido dela falecido protegê-la enquanto ela estivesse viva, enquanto ela fosse rainha, enfim. E aí a gente vai acompanhar a história dessa personagem, e é nesse quarto livro que tudo que estava se desenrolando durante todos os livros da série vai se desenvolvendo para finalizar e a gente ter o desfecho dessa história. E também mais ação, mais aventura, mais encontros e desencontros. É um livro que tem bastante reviravoltas e acontecimentos, um livro bem frenético esse quarto, comparado com todos os outros, porque muitas coisas estão acontecendo aqui, muitas viagens e tudo mais, e ação relacionada com os personagens. E uma coisa que eu gostei muito é que aqui a autora, nesse quarto livro, ela realmente escreveu, por exemplo, existe uma guerra aqui no final e ela não teve dó dos personagens, assim, comparado com outros livros que eu já li que tem guerra aqui, tipo, os personagens saem completamente ilesos, como se nada tivesse acontecido, como se eles não tivessem lutado uma guerra, sabe? Aqui não, aqui foi bem, assim, trabalhado. A autora, ela trabalhou muito bem, por isso que essa série de fantasia se tornou uma das minhas favoritas, assim, que eu gostei bastante e super recomendo pra vocês, porque ela é maravilhosa. Pra quem gosta de conto de fadas, vai amar assim como eu amei, porque eu amo conto de fadas, amo as histórias da Disney e, enfim, romance. Ela tem um pouco de tudo, um pouco de romance, fantasia, política, ação, ficção científica. É uma mistura de várias coisas e é muito, muito, muito legal essa série. Enfim, recomendo demais pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, me conta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês têm alguma série de fantasia que vocês recomendam, e até o próximo vídeo. Tchau!